Paz e graça, meu querido irmão, minha querida irmã. Que Deus continue derramando graça sobre a sua vida. Que Deus continue alimentando a sua alma, o seu coração, com a sua graça, com o seu amor. Que Deus continue derramando poder, glórias. Que Deus continue guardando você e a sua família de todo mal. Eu cumprimento você no dia de hoje com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Essa paz que excede todo o entendimento. Essa paz que só Deus pode nos dar. Eu quero, no dia de hoje, transmitir uma palavra ao seu coração, transmitir uma palavra a você, à sua família, a todos aqueles que estão à sua volta, a todos aqueles que estão junto com você, que estão próximo de você, que está inserido na sua família. Se você puder, compartilhe essa mensagem, mande essa mensagem às pessoas que você conhece, aos seus amigos, aos seus irmãos. Mas eu quero falar especialmente com você, irmão, irmã da nossa igreja, a Igreja Metodista Wesleyana, aqui de Braslândia. Eu quero pedir a Deus por você, meu irmão, e no dia de hoje transmitir essa mensagem que Deus colocou ao meu coração, que Deus colocou em meu coração, para abençoar a sua vida. Nós estamos vivendo dias difíceis. Não podemos ainda retornar às nossas reuniões no templo, ainda não podemos nos reunir para adorar a Deus, não podemos nos abraçar, não podemos cumprimentar com a paz do Senhor, pegando na mão, mas eu quero que essa mensagem chegue ao seu coração. Uma mensagem pastoral, uma mensagem que vai falar profundamente com você, eu creio nisso. Portanto, meu querido, eu quero te convidar a abrir a Sagrada Escritura, a Palavra de Deus, essa palavra que é inerrante, que é inefável, uma palavra que não erra, que não falha, palavra que não volta vazia, que não volta atrás, é a palavra do nosso Deus. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Miqueias, no livro do profeta Miqueias, capítulo de número 7. Nós vamos ler a partir do verso de número 1. Diz assim a palavra do nosso Deus: Ai de mim, porque estou como quando são colhidas as frutas do verão, como quando se procuram uvas depois da vindima. Não há cacho de uvas para chupar, nem figos temporãos que eu gostaria de comer. Desapareceram da terra os piedosos, e não há entre todos um só que seja reto. Todos ficam à espreita para derramar sangue. Cada um caça o seu irmão com rede. As suas mãos são hábeis para a prática do mal. As autoridades exigem, os juízes aceitam suborno, os poderosos manifestam os seus maus desejos e assim em conjunto tramam os seus projetos. O melhor deles é como um espinheiro, o mais reto é pior do que uma cerca de espinhos. É chegado o dia anunciado por suas sentinelas, o dia em que vocês serão castigados. Agora começará a confusão deles. Não acredite em seu amigo, nem confie no seu companheiro, não compartilhe os seus segredos, nem mesmo com a sua mulher. Porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a mãe, a nora contra a sogra,
Os inimigos de uma pessoa são os da própria casa. Eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Glórias ao nome do Senhor. Glórias a Deus. Pai, eu quero te agradecer por esta palavra. Eu quero glorificar o Senhor por esta palavra. Eu quero nesse dia glorificar o teu santo nome, exaltar a ti, ó Deus, porque nós vamos falar das grandezas dos céus, ó Pai. Meu Deus, muito obrigado. Nós assim te louvamos e te bendizemos em nome de Jesus. Antes de iniciar essa reflexão bíblica, eu gostaria de parafrasear uma palavra do pastor Jair Alves de Sena Júnior, o pastor de uma de nossas igrejas. Ele escreveu o seguinte, que ao longo das últimas 4 décadas, na transição para o século XXI, presenciamos profundas transformações nas estruturas sociais, políticas, econômicas e, por que não dizer, religiosas da civilização pós-moderna. O advento tecnológico e o fenômeno da globalização criaram um novo cenário que tem sido objeto de estudo de filósofos e sociólogos. Meus irmãos, não obstante a isso, é verdade que estamos vivendo, de fato, uma grande transição social, política, um fenômeno tecnológico. Hoje eu estou chegando à sua casa por meio de um vídeo, por meio desta gravação, por meio dessa live, por meio da tecnologia, por meio da internet. E o que Zygmunt Bauman, que foi esse sociólogo e esse filósofo, ele diz que as relações sociais na pós-modernidade são tão efêmeras, assim como elas se constroem tão facilmente, elas também são dissolvidas, diluídas, elas se acabam com a mesma facilidade. Se constrói uma amizade muito fácil, mas também essa amizade é destruída de igual forma. Estamos vivendo o individualismo, estamos vivendo um período de consumismo, a valorização do prazer individual, do prazer pessoal, o prazer apenas do eu, são algumas das características que têm marcado o período que nós estamos vivendo. E dessa forma, não há como negar as influências desta tendência que se reflete tanto na vida política, quanto na vida social, na vida econômica, e por que não dizer, inclusive, tem refletido no processo de secularização da igreja. A igreja, ela está se tornando secularizada, uma igreja que está se amoldando, está pegando a forma do mundo. Estamos vivendo esse processo. Estamos vivendo um processo de pandemia, um processo de reclusão. Estamos vivendo um processo marcado por um cenário no nosso cotidiano, na nossa cultura hoje, um processo onde estamos vivendo enclausurados, estamos vivendo presos. E aí muitos questionamentos têm se levantado, não seria isso uma grande conspiração que pode ser explicada pela politização da crise, pelo dualismo entre um partido, entre outro partido? Estaria Deus no meio dessa situação inerte a tudo isso? Como defender um dos lados? Ou não seria o Deus que nós servimos um Deus onisciente, que estaria sabendo de todas as coisas, um Deus que é onisciente, um Deus que, de acordo com o teísmo aberto, um Deus que não sabe,
um Deus que não conhece, um Deus que fica alheio a todas as situações? Em meio a tantas informações, irmãos, em meio a tantos questionamentos, em meio a tanto caos que nós estamos vivendo, em meio a tantas coisas que nós estamos vivendo, um homem chamado G. Standenick, ele escreveu algo que me chama muita atenção. Ele disse o seguinte: uma certeza necessária para viver é a de que Deus nunca perde o controle das situações. E é assim que Ele nos ensina valores valiosíssimos e esculpe com maestria a nossa alma. Ele age no tempo preciso e nos ensina paciência e fé. Organiza cada peça do nosso quebra-cabeça e nos mostra a verdadeira lógica das coisas, nos provando que sua vida é cuidar da nossa. E aí ele finaliza dizendo: na dúvida, apenas confie em Deus. Na dúvida, apenas confie em Deus. Uma certeza, irmãos, é necessária. É óbvia de que Deus nunca perde o controle da situação. Deus nunca perde, meu irmão, o controle da situação. C.S. Lewis, ele escreve uma frase muito interessante. Ele diz: o sofrimento é o megafone de Deus para um mundo ensurdecido. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Olha que mensagem esplendorosa, talvez uma mensagem que para os nossos dias não seja muito aceita, porque estamos vivendo uma mensagem muito diluída, estamos vivendo um cristianismo muito diluído, um cristianismo muito fácil, um cristianismo que não permite o crente passar por lutas, passar por provações, não permite o crente padecer algum tipo de necessidade, porque já vão dizer que ele está em pecado. Mas C.S. Lewis, ele diz muito lindamente, ele diz: o sofrimento é o megafone de Deus para um mundo ensurdecido. Para um mundo que não escuta Deus, para um mundo em que não se volta para Deus, o sofrimento, ele é o megafone para Deus se fazer ouvir. Não obstante a isso, Jeremias, no capítulo 22, no versículo 29, ele vai dizer: ó terra, 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 ouve a palavra do Senhor. Jeremias está clamando para que a terra ouça a palavra do Senhor. Estamos vivendo, irmãos, mediante um dinamismo da grande engrenagem do mundo globalizado, muitas vozes se fazem ouvir. Muitos ouvidos estão inclinados para muitas vozes, mas poucos ouvidos estão inclinados para ouvir a voz de Deus. Jeremias está dizendo: terra, 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 ouve a palavra do Senhor. Estamos ouvindo muitas coisas. Estamos ouvindo muitas mensagens. Estamos ouvindo muitas mensagens de caos. Estamos ouvindo muitas mensagens que talvez fujam até da realidade bíblica. Mas uma coisa nós temos que ter certeza, irmãos: Deus nunca perde o controle das coisas. Nada foge ao controle de Deus, irmãos. Deus, ele tem o controle de todas as coisas. Interessante, irmãos, Miqueias é apresentado como um profeta que fala com a autoridade dada por Deus.
como autoridade dada por Deus. E quando eu olho, irmãos, para o contexto de Miqueias, entrando aqui agora na mensagem, entrando aqui agora nesse texto, quando eu olho para o que o profeta Miqueias está escrevendo, meu irmão, minha irmã, eu não posso ver outra coisa. O profeta Miqueias está fechando as cortinas da sua profecia, ele está no final do seu livro, ele está no final da sua profecia, nas últimas mensagens. Ele agora está acabando de fechar as cortinas da sua mensagem profética, e nessa última mensagem, ele tira as cortinas do seu coração, ele abre o cofre da alma, ele demonstra a sua angústia ao ver a corrupção generalizada da sua nação. Miqueias, ele agora chora, Miqueias agora está angustiado, Miqueias, ele descortina o seu coração, porque a nação agora estava vivendo em apostasia generalizada. A nação estava vivendo uma deslealdade generalizada. Havia uma corrupção generalizada, uma degradação moral generalizada, um colapso generalizado nas relações humanas e familiares. Me parece que Miqueias está obtendo uma revelação dos nossos dias. Me parece que Miqueias está traduzindo os nossos dias. Me parece que Miqueias está tendo uma revelação dos nossos dias, irmãos. Porque nós estamos vivendo a mesma coisa. Estamos vivendo uma apostasia generalizada. Estamos vivendo uma deslealdade generalizada, uma corrupção generalizada, uma degradação moral generalizada e um colapso generalizado nas relações humanas, nas relações familiares. Nós temos visto, irmãos, muitos valores, que há uma banalização geral dos valores morais, dos princípios estabelecidos por Deus com relação à família, com relação às finanças. São crises financeiras. A violência tem tomado conta em proporções inimagináveis. Não há segurança, não há proteção. Tem-se medo de sair de casa, tem medo-se de fazer qualquer outra coisa. O medo, a angústia, o pavor tem tomado conta da população nesses últimos dias. Nosso país, irmãos, e não só o nosso país, tem vivido um grande caos, tem vivido um grande medo, tem vivido período de desespero. A impressão, como eu disse, que temos é que através do profeta Miqueias, irmãos, ele mostra a realidade dos nossos dias de maneira nua e crua. Estamos vivendo tempos difíceis e não podemos negar esta realidade, irmãos. Porém, ao mesmo tempo em que o profeta apresenta a realidade dos seus dias difíceis, mesmo diante do cenário que Miqueias está vivendo, irmãos, ele faz algo interessante, irmãos. Ele levanta os olhos para o Senhor e encontra nele a esperança do perdão e da restauração do seu povo. Miqueias olhou para a terra, irmãos, e o seu coração cobriu-se de desespero. Mas quando ele olhou para o céu, a sua alma se encheu de esperança, meu irmão. A sua alma se encheu de esperança. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, quando olhamos para a condição do povo de Deus, quando olhamos
para a condição do povo de Deus, irmãos. O desespero toma conta da nossa alma, mas quando olhamos, irmãos, quando olhamos para Deus, o Deus da nossa aliança, o Deus em que nós cremos, quando olhamos para Ele, irmãos, para aquele que é rico em perdoar, que tem prazer na misericórdia, então podemos cantar um hino de louvor, mesmo no vale sombrio do sofrimento e da dor, irmãos. Quando olhamos, irmãos, para o Deus da nossa alma, quando olhamos para o Deus que nos sustenta, para o Deus que nos segura, que nos guarda, quando olhamos para o Deus da nossa aliança, irmãos, aquele que é rico em perdoar, que tem prazer na misericórdia, podemos cantar hinos de louvores, mesmo no vale sombrio do sofrimento e da dor, nós podemos suportar, nós podemos nos alegrar. E o que o profeta Miqueias nos ensina, irmãos, é que é possível enfrentar tempos difíceis e vencer nesses tempos difíceis, irmãos. Olhamos aqui, irmãos, as palavras do profeta Miqueias. Quando Miqueias ele olha para a condição do povo, quando Miqueias ele olha para a situação que está acontecendo, o seu coração se enche de tristeza, seu coração se enche de lamento, irmãos. Mas quando ele olha para Deus, é o que ele diz no verso 7, eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Eu quero dizer para você que Deus vai te ouvir, meu irmão. Eu quero dizer que Deus está te escutando, meu irmão. Que Deus está ouvindo a tua oração, meu irmão. Eu gostaria, meu irmão, de nesse dia refletir com você, pelo menos em 3 pontos, em 3 coisas que eu aprendo aqui, em 3 coisas que eu aprendo com o profeta Miqueias. 3 coisas que eu aprendo com ele para enfrentar tempos difíceis. Primeira coisa que eu aprendo, irmãos, com Miqueias, para enfrentar tempos difíceis, para enfrentar tempos conturbados, a primeira coisa que eu aprendo com Miqueias é: olhe para Deus e não para as circunstâncias. Olhe para Deus e não para as circunstâncias. Miqueias vai dizer no capítulo 7, versículo 7, mas quanto a mim, ficarei atento ao Senhor. Em outra tradução vai dizer, eu porém olharei para o Senhor. Eu olharei para o Senhor. Eu olharei para Deus. No vale sombrio, irmãos, das circunstâncias desesperadoras, Miqueias agora ele olha para Deus e encontra nele o seu porto seguro, o seu conforto, o seu consolo, o seu abrigo, o seu refúgio e a força para a sua alma. Irmãos, quando nós olhamos para Deus, nós encontramos tudo isso. Encontramos refúgio, encontramos consolo, encontramos abrigo, encontramos força para a nossa alma. Quando nós desviamos o nosso olhar, irmãos, de Deus, quando nós tiramos o nosso olhar de Deus, irmãos, a situação fica desesperadora, a situação fica difícil. Quando deixamos de olhar para Deus e olhamos para as circunstâncias, irmãos, fica difícil as coisas. Mas quando nós tiramos o nosso olhar das circunstâncias e olhamos para Deus, irmãos, nós encontramos nele o nosso porto seguro. Nós encontramos nele o conforto, o consolo, o abrigo. Encontramos nele o refúgio. Encontramos nele a fortaleza para a nossa alma, irmãos. Quando nós olhamos para Deus, irmãos,
Nós encontramos em Deus tudo isso, meu querido irmão, minha querida irmã. Nós encontramos tudo isso. Miqueias, ele vai olhar. Miqueias, ele vai tirar o seu olhar da situação e vai colocar o seu olhar em Deus. E quando ele coloca o seu olhar em Deus, ele tem a certeza de que Deus irá ouvir a sua oração. Quando ele deixa de olhar para as circunstâncias e passa a olhar para Deus, ele tem um novo olhar, ele tem uma nova esperança, ele tem uma nova perspectiva, ele tem uma nova clareza de tudo o que Deus vai fazer por ele, meu irmão. Aleluia! Eu não sei o que você está passando, o que você está sofrendo, quais são as circunstâncias em que você está inserido, irmão, se é as circunstâncias do medo, da perda, do sofrimento. Mas eu quero te convidar agora, meu irmão. Eu quero te convidar agora para tirar o seu olhar das circunstâncias e colocar o seu olhar em Deus. Coloque o seu olhar em Deus. Deixe de olhar para as circunstâncias e olhe para Deus. Aleluia! O apóstolo Pedro, irmãos, naquele momento em que ele pede para andar sobre as águas, que ele pede para andar, ir até o encontro do Senhor, Pedro começa a olhar as circunstâncias. Pedro começa a olhar as ondas revoltas. Pedro começa a olhar para o barulho das ondas. Pedro começa a olhar para a situação em que ele está inserido, irmãos. E quando ele deixa de olhar para Jesus, Pedro começa a afundar, meu irmão. Quando nós deixamos de olhar para Jesus, irmãos, quando nós deixamos de olhar para Jesus, nós afundamos, irmãos. Quando nós deixamos de olhar para Cristo, nós afundamos, irmãos. Quando nós deixamos de ver, de olhar para o nosso Senhor, as circunstâncias nos engolem. Mas quando nós olhamos para Cristo, irmãos, nós encontramos nele o abrigo, nós encontramos nele socorro, nós encontramos nele, irmãos, consolo para as nossas almas. Nós encontramos nele força para continuar a nossa jornada, meu querido irmão. Aleluia! Enquanto Miqueias estava concentrado apenas nos problemas, irmãos, quando Miqueias estava concentrado apenas nos problemas da sua nação, ele ficou desesperado. Mas quando voltou a olhar para Deus, ele compreendeu que Deus ele era poderoso para responder ao seu clamor. Quando ele olhou para Deus, ele entendeu que Deus era a sua restauração. Quando ele olhou para Deus, ele entendeu que Deus iria ouvir a sua oração, que Deus iria restaurar o seu povo, que Deus iria transformar aquela situação, que Deus iria mudar todo aquele cenário, irmãos. Aleluia! Então, meu querido irmão, eu quero te convidar para não olhar as circunstâncias, para que você não seja engolido por elas, para que você não seja abarcado por elas,
Mas olhe para Deus, que é o autor e o consumador da nossa fé. Olhe para Ele, porque nele você vai encontrar refúgio, você vai encontrar socorro, você vai encontrar abrigo para a sua alma. Aleluia! Segunda coisa que eu aprendo aqui com Miqueias, irmãos. Segunda coisa que eu aprendo nesse texto aqui que nós lemos. Espere em Deus. Espere em Deus. E não nas soluções humanas. Miqueias ainda no verso 7 vai dizer, do capítulo 7, mas quanto a mim, ficarei esperando em Deus, o meu Salvador, pois o meu Deus me ouvirá. Miqueias não viu outra opção para enfrentar tempos difíceis, a não ser esperar em Deus. Aquela altura da situação, não se podia mais esperar na solução humana. Os tempos eram muito difíceis. Os tempos difíceis podem chegar, ou talvez até chegaram, para você. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Deus te convida hoje para olhar para Ele. Deus te convida para olhar para Ele. O salmista, no Salmo de número 27, no verso 1, verso 5 e verso 14, ele vai dizer: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é o meu forte refúgio. De quem terei medo? Pois no dia da adversidade, Ele me guardará, protegido em sua habitação. No seu tabernáculo me esconderá e me porá em segurança. Espere no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor. Glória a Deus, irmão. Glória a Deus. Em tempos difíceis, irmãos, não coloquemos a nossa esperança nas soluções humanas. Nos tempos difíceis da sua vida, nos tempos difíceis em que nós estamos vivendo ou que iremos viver, eu quero admoestar você, eu quero aconselhar você. Se o tempo difícil chegar para você, não confie nas soluções humanas, mas confie nas soluções que Deus tem para você. Espere em Deus, irmão. Espere em Deus, minha irmã. Espere em Deus, jovem. Espere em Deus, criança. Espere em Deus. Não olhe para as circunstâncias. Não espere resolução no homem. Espere em Deus. Aleluia! Em tempos difíceis, não clame pelas soluções humanas, mas clame pelas de Deus. Clame ao Senhor. Espere no Senhor. Olha o que diz o profeta Isaías no capítulo 40 e no verso 31. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, abrem as asas e voam alto como a águia. Correm e não se cansam, andam e não ficam exaustos. Espere em Deus, meu irmão. Espere em Deus. Você pode enfrentar tempos difíceis esperando no Senhor, porque dele vem o poder para renovar a sua força e fazer você voar como as águias sobre as tempestades da vida. Você vai correr e não vai se cansar. Você vai andar e não vai ficar exausto, porque você está esperando no Senhor.
Quando a gente espera nas resoluções humanas, irmãos, costumamos cansar, costumamos ficar exaustos porque batemos a cabeça, porque esperamos uma resposta humana, quando na realidade o ser humano não pode nos dar uma resposta. Mas quando esperamos em Deus, nós não nos cansamos, nós não ficamos fadigados, porque estamos esperando no Senhor. Espere no Senhor e não nas resoluções humanas. Espere no Senhor e não nas resoluções humanas. Deus tem o melhor para nós. E em terceiro e último lugar, meu irmão, creia no agir de Deus e não na força do seu braço. Creia no agir de Deus e não na sua própria força. Creia na força de Deus e não nas suas próprias forças. Creia no agir de Deus e não na força do seu próprio braço. Miqueias capítulo 7, versículos 8, 9 e o verso 11 vai dizer: embora eu tenha caído, eu me levantarei. Embora eu esteja morando nas trevas, o Senhor será a minha luz. Por eu ter pecado contra o Senhor, suportarei a sua ira, até que Ele apresente a minha defesa e estabeleça o meu direito. Ele me fará sair para a luz. Contemplarei a sua justiça. O dia da reconstrução dos seus muros chegará. O dia em que se ampliarão as suas fronteiras chegará. Virá. Glória a Deus. Glória a Deus. Sabe o que Miqueias entende, irmãos? Miqueias entende que a queda do povo não é fatal. Miqueias entende que a queda do povo não é para a eternidade. Miqueias entende, irmãos, que a queda não é fatal. Os filhos de Deus, eles podem até tropeçar, eles podem cair, mas eles não ficarão caídos, irmãos. Eles não ficam caídos, porque Deus mesmo levanta e os tira da escuridão para a luz. O Espírito Santo de Deus nos levanta, nos ergue, Deus nos ergue de novo, irmãos. Ao crer no agir de Deus, Miqueias compreende que não precisa fazer justiça com suas próprias mãos, pois chegará o dia em que ele contemplará a justiça do nosso Deus. Ele contemplará a justiça de Deus sobre aquela nação, irmãos. Glória a Deus, aleluia! É bem verdade, irmãos, que em tempos difíceis, muitas das vezes nós queremos agir com os nossos próprios braços, nós queremos agir com as nossas próprias forças, fazer justiça com as nossas próprias mãos, irmãos. Porém, Deus nos convida a confiar, a crer em seu agir, e que o seu agir, ele é infinitamente melhor do que as nossas próprias ações, irmãos. Aleluia! Deus nos convida a confiar que as suas ações são infinitamente melhores do que as nossas próprias ações. Quando cremos no agir de Deus, não permanecemos caídos, irmãos. Não andamos mais na escuridão, não precisamos fazer justiça à nossa própria maneira, nem precisamos andar mais sobre as ruínas. Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo de número 4, versículo 8 e 9, ele vai dizer: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desesperados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Aleluia! Não há nada melhor do que em tempos difíceis crer no Deus que age por nós. Crer que Deus está agindo por nós, que Ele está trabalhando por nós, que Ele está operando por nós, que Ele está se movendo em nosso favor, ainda que não percebemos, irmãos.
Ainda que não percebamos, irmãos, Deus está agindo por nós. Deus está trabalhando por nós. Deus está operando por nós. Deus está se movendo em nosso favor, meu irmão. Não há nada melhor do que confiar em Deus. Para concluir, eu quero dizer que provavelmente alguma pessoa que está me ouvindo através dessa pregação, alguém que está me ouvindo através da internet, esteja passando por tempos difíceis. Talvez os tempos difíceis chegaram até você, problemas conjugais, problemas de relacionamento na família, o luto pela perda de um ente querido, a descoberta de uma grave enfermidade, o desemprego, a solidão, a depressão, o desespero. Talvez tudo isso tenha chegado até você. É importante entendermos, irmãos, que os tempos difíceis sempre haverão de existir. E diante das notícias que recebemos todos os dias, seja pela televisão, pelo rádio, pela internet, descobrimos que elas se tornarão ainda mais difíceis, irmãos. As coisas estão caminhando para algo ainda mais difícil, irmãos. Mas essa mensagem, meu querido irmão, ela não é uma mensagem para te desanimar, não é uma mensagem para te colocar medo. É uma mensagem de ânimo, é uma mensagem de coragem para enfrentar os tempos difíceis, pois o próprio Jesus disse que teríamos aflições nesse mundo. Jesus disse que nesse mundo nós teríamos aflições, mas que deveríamos ter bom ânimo, irmão. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Vós também vencerão. Irmão, estamos vivendo dias que se fala muito num evangelho diluído, no evangelho água com açúcar, que o cristão ele não pode passar por provações, que o cristão não pode passar por lutas, uma teologia da prosperidade, que o cristão ele sempre vai ter, é uma teologia sempre de conquista, de ter, de obter, de ganho, de faturamento, e nunca um evangelho de provação, um evangelho de luta. Esse não é o evangelho que eu conheço, irmãos. Esse não é o evangelho que está esposado nas Escrituras. Porque as Escrituras, ela diz que no mundo nós teríamos aflições. Ela diz que em tudo seríamos atribulados, mas não angustiados. Seríamos perplexos, mas não desesperados. Seríamos perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. E o Senhor Jesus, ele disse que no mundo teríamos aflições, mas que deveríamos ter bom ânimo, que deveríamos olhar para Ele, que deveríamos olhar para o autor e consumador da nossa fé, irmãos. Porque Ele disse que venceu o mundo e que nós também venceríamos. Talvez você está enfrentando tempos difíceis. Talvez esses tempos difíceis chegou para você. Mas eu quero dizer para você olhar para Deus. Olhe para Deus. Não deixe de olhar para Deus. E para resumir, meus irmãos, o que o texto de Miqueias, no capítulo 7, no versículo de 1 a 7, ele nos ensina, primeiro, a olhar para Deus e não para as circunstâncias. Segundo, espere em Deus e não nas soluções humanas. Espere em Deus e não nas soluções humanas. Terceiro, creia no agir de Deus e não na força do seu próprio braço. Creia no agir de Deus e não na sua própria força. Um dia, os tempos difíceis, irmãos, eu quero dizer algo para você. Um dia, os tempos difíceis acabarão.
E sobre essa realidade, o apóstolo Paulo ele escreve algo muito bonito, algo muito lindo, algo que você tem que crer, irmão. Deixa eu repetir aqui para você. Um dia, meu querido irmão, minha querida irmã, um dia, meu querido irmão e minha querida irmã, todos os tempos difíceis, todas as lutas, todas as adversidades, todo sofrimento acabará, meu irmão. Paulo, escrevendo à igreja de Roma, no capítulo 8, no versículo 18, ele diz: considero que os nossos sofrimentos atuais não podem se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Em outra versão, ele vai dizer da seguinte forma: eu penso que os sofrimentos durante a nossa vida não poderá ser comparada de modo nenhum com a glória que nos será revelada no futuro. Ainda há uma outra versão que diz: não penso que seja possível fazer uma só comparação entre os tempos difíceis de hoje e os bons tempos que virão. Deixa eu falar algo para você para encerrar nesse dia, meu querido. Deixa eu falar algo para você. Olhe para Jesus. Olhe para Deus. Olhe para o Senhor Jesus. Sabe por quê, irmãos? Porque Jesus, a Bíblia diz que Ele nos amou primeiro. A Bíblia diz que Ele derramou seu sangue por nós. Ele nos comprou por um alto preço. Ele derramou seu sangue precioso por nós. Ele morreu na cruz do Calvário por nós. Aleluia. Olhe para Jesus. Em breve, todo sofrimento, toda angústia, toda dor não existirá mais. Aleluia. O arrebatamento da igreja vai acontecer, meu irmão. Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Jesus vai voltar para buscar o seu povo, lavado e remido no sangue do Cordeiro. Jesus virá arrebatar a sua igreja. Ele não é homem para que minta, irmãos. Aleluia. Aleluia. A palavra do Senhor diz que Ele foi preparar lugar. E quando estivesse pronto, Ele voltaria para buscar o seu povo. Ele foi preparar lugar e voltaria para buscar o seu povo. Jesus vai voltar, meu irmão. Nós temos uma morada na eternidade. A nossa vida aqui é uma vida passageira. A nossa estadia aqui é uma estadia passageira. O nosso lugar não é aqui, meu irmão. Jesus vai voltar para nos buscar, meu irmão. Creia nisso. Jesus vai voltar para nos buscar. Jesus voltará para nos buscar, meu irmão. Oh, glória! Ele vai voltar, meu irmão. Ele vai voltar, Ele tem uma morada para nós. Ele está preparando uma morada para nós. Aleluia! A nossa pátria, a nossa terra, não é esta, irmão, que nós estamos. Nós estamos aqui de passagem. Nós somos peregrinos em terra errante, irmãos. Mas devemos conservar a nossa fé, devemos conservar a nossa fé, devemos conservar a nossa fé em Cristo, devemos crer em Cristo como nosso Salvador, irmãos. Devemos continuar crendo em Cristo, em nosso Senhor, porque Ele nos sustenta, Ele nos guarda, Ele nos livra, Ele nos salva. Aleluia! Glória a Deus! Eu quero dizer para você, meu irmão, aleluia, que todo sofrimento que nós passamos aqui nessa terra não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Existe um lugar melhor para nós.
Existe uma esperança para nós. Existe algo melhor para nós, irmãos. Chama-se Jesus Cristo. Chama-se a eternidade, irmãos, com Cristo. Com nosso Senhor, que nós tanto amamos, irmãos. Oh, como eu amo Jesus Cristo. Como eu amo esse Cristo. Como eu amo esse Salvador. Oh, aleluia, meu coração se enche de gozo e de alegria, irmão. Aleluia, por Jesus Cristo. Porque quando eu olho para Ele, eu me sinto seguro. Quando eu olho para Ele, eu sinto alegria. Quando eu olho para Ele, eu sinto que sou acolhido, que sou abraçado. Quando eu olho para Ele, irmão, eu sinto que Ele é a minha fortaleza, o meu socorro, o meu refúgio. Aleluia. E eu quero dizer para você, continue crendo no nosso Senhor Jesus. Continue crendo em Deus. Continue crendo no nosso Senhor, meu irmão. Glória a Deus. Eu quero encerrar por aqui, meu irmão. E gostaria de pedir a você que curvasse a sua cabeça, porque eu quero orar por você. Soberano Deus, eterno Pai, Deus de misericórdia, Deus grande, Deus eterno, Deus que tudo pode fazer. Eis aí, ó Deus, o teu povo que está com a cabeça meneada, com a cabeça baixa, a cabeça curvada, diante do trono de Deus, diante da tua face. Eis aí, ó Pai, o teu povo, que está agora nesse momento junto comigo, elevando a Ti em oração. Porque sabemos, ó Pai, que somente em Ti há socorro, somente em Ti há esperança, somente em Ti, ó Deus, podemos confiar, somente em Ti e não na nossa própria força. Devemos tão somente crer no Teu agir e Deus irá fazer por nós. Ó Espírito de Deus, eterno e Criador, eis aí os Teus filhos, ó Pai, que estão nesse dia buscando a Ti e Te agradecendo. Eu quero abençoar a vida de cada um deles, que a Tua graça, o Teu amor e a Tua glória seja derramada sobre a vida de cada um dos Teus filhos. Que o Teu amor incomensurável, que o Teu amor grandioso, que o Teu amor insondável, ó Pai, seja derramado sobre a vida de cada um dos Teus filhos que nos ouve nesse dia. Que a Tua boa mão, Senhor, seja estendida sobre a vida de cada um, sobre a vida das famílias, dos filhos, dos jovens, dos adolescentes, das crianças. E assim nós Te agradecemos, ó Pai. Meu Deus, não nos deixe fraquejar, nos sustente pela destra da Tua mão. E assim nós venceremos e continuaremos a vencer, mesmo em meio às lutas e às tribulações, porque o Senhor é conosco e o Deus de Jacó nunca nos abandonou, nunca nos abandonará. Glórias a Deus. Muito obrigado, Senhor. Assim eu oro e Te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida. Deus derrame sobre você e sobre a sua família bênçãos sem medidas. Que a doce comunhão e as doces consolações do Espírito Santo sejam derramadas sobre você e sobre toda a sua família. Fique com Deus. Deus te abençoe. Paz e graça, meu irmão.